Eu convido você a abrir a Bíblia ou acompanhar na tela a leitura do texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 25, a partir do versículo 13. Mateus, capítulo 25, versículo 13. Nós vamos ler o 13, talvez você se pergunte, mas o texto não começa no 14? Não existe separação nesses textos. Essa separação que está aí é apenas didática. O Evangelho de Mateus, no capítulo 25, é Jesus apresentando a perspectiva do fim dos tempos. E ele nos conta algumas parábolas. E nós vamos começar no verso 13, quando diz: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que tinha recebido 2, ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e o escondeu, e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de conta com eles. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o Senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando por fim o que tinha recebido 1 talento, disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso. Você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros e, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10. Porque a todo o que tem mais será dado e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora das trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Bom, meus irmãos, nós conhecemos bem a parábola dos talentos, né? Talento se tornou na nossa língua portuguesa sinônimo de uma habilidade que uma pessoa tem, né? Então, essa pessoa é talentosa, significa que ela tem uma habilidade muito grande em algo ou muitas habilidades. Entretanto, na Bíblia, talento é uma moeda, é um dinheiro, um tipo de moeda que se transacionava e se negociava, de bastante valor, inclusive. A partir deste talento bíblico, nossa língua portuguesa passou a aplicar talento como habilidade, porque tem tudo a ver com o texto. Jesus, ele começa dizendo a respeito da vigilância. Sabe, se há uma coisa importante nesses
versículos do capítulo 25 do Evangelho de Mateus, é que ele está cheio de alertas, cheio de recomendações para que nós estejamos atentos com o que estamos fazendo com a nossa vida. E o verso 13, que foi o primeiro verso que nós lemos, disse: vigiem, porque você não sabe o dia nem a hora. Eu queria dizer uma coisa a você: todos nós, teremos um encontro pessoal com Cristo, individual e pessoal. A vinda do Senhor, ela acontecerá. E mesmo a sua vinda definitiva no dia final da história, porque como dizia, e eu sempre repito a frase de C.S. Lewis, um dia Deus vai invadir a história. Mas quando isso acontecer, será o fim da história. Porque quando o autor se dirige para o palco, é porque a peça acabou. Um dia Deus vai invadir a história. E neste dia, cada um de nós estaremos frente a frente de um modo individual e pessoal com o Senhor. E daremos conta da nossa vida. Acontece que, quando o Senhor diz, você não sabe o dia nem a hora, Ele está nos dando um alerta muito significativo de que nós não podemos prever isso como um evento futuro, porque pode ser agora, pode ser amanhã, a qualquer instante e a qualquer minuto. Porque eu e você não sabemos quando, de modo individual e pessoal, a nossa história neste mundo chega ao fim. Por isso que o Senhor, quando diz, vigie, porque você não sabe o dia nem a hora, não pense que Ele está falando apenas da sua segunda vinda. Ele está falando do momento onde todas as oportunidades desta vida se encerrarão para nós. Porque mesmo que o Senhor demore mais alguns séculos para voltar, para mim e para você, este encontro será breve. Eu já passei, por exemplo, da primeira metade da minha vida, estou com 48. Na verdade, eu estou com 49. Me dei conta de que estou tentando roubar um ano de vida da minha existência. Já cheguei na metade de um século vivido, praticamente. Mas eu não sei quais são os planos do Senhor, quando Ele me chamará assim. Não sei se serei um velhinho de 96, de 100 anos. Ou não sei se a minha vida termina ali na próxima esquina, por mais dramático e trágico que isso possa parecer. Na verdade é que eu não tenho controle. E o Senhor está dizendo, o que você está fazendo com a sua vida? Em que momento você vai acordar para começar a pensar sobre qual é a relevância da sua vida? Porque às vezes a gente acha que nós podemos fazer algo relevante e importante com a nossa vida quando nós chegarmos na determinada posição que nos favoreça ou que nos possibilite exercer alguma coisa que seja efetivamente útil. Quando eu me formar, ou quando eu conquistar tal sonho, ou quando eu guardar tal quantidade de dinheiro, ou quando eu cumprir tais etapas que eu programei para a minha vida, então eu vou fazer alguma coisa importante com ela. Mas isso é um grande engano, porque os teus talentos já estão contigo, o Senhor que nos deu a vida, e este é o que o Senhor diz no verso 14, será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A sua vida é um bem que o Senhor confiou a você para cumprir um propósito para a glória dEle.
Nós somos mordomos. Existe um tema na teologia chamado de mordomia cristã. Não pense mordomia no sentido de conforto, de vida boa, mas mordomia no sentido de ser mordomo, de ser aquele que cuida de algo que não lhe pertence. Nós somos mordomos de uma vida que não nos pertence. Nossa vida, o ar que respiramos, o propósito da nossa existência pertence ao Senhor. Esta semana eu ouvi o ex-jogador Diego Ribas, que jogou no Flamengo nos últimos anos da sua vida, da sua carreira, melhor dizendo. Ele contando a experiência do massagista do clube, o Denis, que faleceu há alguns meses. Sabe, o Denis não era presidente do clube, não era técnico, não era o camisa 10, não era o artilheiro do time, não era o principal jogador, era só um massagista. Mas o Diego conta que nos momentos mais difíceis da carreira dele no Flamengo, quando a torcida começou a xingá-lo, persegui-lo, ameaçá-lo, era o Denis que batia na porta do quarto dele na concentração, entrava e dizia: aí, como é que você está? Você está bem? Como é que está a família? Está bem, é isso que importa. Isso vai passar. Você vai dar a volta por cima. Não desanime, não tenha medo. E o Diego chega a dizer e atribuir o fato dele só ter conseguido chegar onde... Petrelli, está falhando aqui. Vê aí na mesa se tem alguma coisa ocorrendo. E por causa daquele homem. Denis era só um massagista, aquela pessoa que você não vê, que atua no vestiário, nos bastidores. Quando ele morreu, a torcida do Flamengo ergueu uma bandeira enorme com o rosto e com o nome do Denis, como se tivesse morrido um craque do time, como se tivesse morrido um ídolo do time. Você não precisa ser alguém do ponto de vista e do critério do mundo importante para que a sua vida impacte a vida de outras pessoas. Você não precisa ocupar uma posição de destaque, nem ter influência, nem ter dinheiro, nem ter seguidores, nem ter likes suficientes que te sigam nas suas redes sociais para que você seja capaz de influenciar a vida de outras pessoas. É muito antipático quando a gente dá exemplo da gente mesmo, mas eu me orgulho de uma fase da minha vida, quando eu era apenas um adolescente na escola do ensino fundamental. E comecei a conviver com uma família de 4 filhas, e que eu frequentava a casa delas e conhecia sua mãe, seu pai, e convivia com aquelas meninas durante muitos anos, desde da minha 5ª série até o meu 8º ano. Naquela época era até a 8ª série, não até o 9º ano, como hoje. E na época, a rede social que a gente usava era o Orkut. Galera, aqui talvez muitos nem conheçam o Orkut, ou nem usaram o Orkut. Mas era muito melhor que o Instagram, viu? Não sei por que ele acabou. E a gente usava o Orkut. E o Orkut tinha um expediente chamado de depoimentos. Alguém entrava lá e fazia um depoimento para você. Alguém deixava uma mensagem e ela ficava lá guardada na lista de depoimentos que as pessoas faziam a respeito de você. E eu nunca me esqueço quando a mãe destas meninas, um dia, muitos anos depois, fez um depoimento no meu Orkut. Já havia mais de uma década que não nos víamos. Sim. E ela deixou uma frase que me marcou. Ela disse: obrigado por você ter participado da formação da vida das minhas filhas e da formação do caráter delas. Eu era apenas um menino na escola do ensino fundamental. Mas eu sempre levei muito a sério o fato de que eu tinha uma palavra que eu precisava compartilhar.
eu tinha uma verdade que eu precisava dividir. Eu tinha uma mensagem que eu precisava oferecer às pessoas. Jesus Cristo era alguém que fazia diferença na minha vida, e eu não podia esperar me formar, eu não podia esperar ter 18 anos, eu não podia esperar me tornar técnico industrial, eu não podia esperar me tornar funcionário da Petrobras, supervisor, ocupar qualquer cargo ou ser pastor, para que eu pudesse ter influência na vida das pessoas. Não é o cargo, não é o lugar, não é a função. O Senhor te deu talentos, pode ser 5, pode ser 2, pode ser 1, mas a pergunta é, se você está atento, que você não sabe o dia nem a hora onde o Senhor te perguntará o que você fez de relevante com a sua vida. Qual a marca que você está deixando na vida das pessoas? Porque de algum modo você tem algo a fazer. O texto continua no verso 15 dizendo: a um deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro 1. A cada um conforme a sua própria capacidade. E então partiu. Sabe, quando Deus parece que se ausenta, muitas vezes é de propósito. Quando Deus parece que se ausenta, é porque Ele precisa se ausentar para que a sua vida aconteça. É porque Ele precisa vir para os bastidores para que aquilo que Ele investiu em você floresça. Somos nós que somos os agentes da transformação do mundo. Somos nós que Deus chamou para sermos sal e luz do mundo. E muitas vezes nós oramos pedindo para que Deus mude a história da nossa cidade, mas isso passa por mim e por você. Muitas vezes desejamos que Deus intervenha na história, agindo na vida das pessoas e transformando-as, mas esquecemos que isso passa por mim e por você. Uma palavra, atenção, estar presente, estar atento, não ser indiferente às dores do mundo, aos sofrimentos do mundo. Mas uma coisa me chama a atenção, é que o Senhor diz: cada um conforme a sua própria capacidade, conforme a sua própria medida. Porque às vezes a gente acha que relevante é quando o nosso impacto de ação ele é abrangente. Mas não importa se você tem a capacidade de influenciar 1 pessoa ou 10 pessoas, faça o que tem que ser feito. Deus é diferente do mundo. O mundo tem um único critério para medir todo mundo, como se todo mundo fosse igual, como se todo mundo tivesse a mesma capacidade, como se todo mundo tivesse as mesmas aptidões. A grande injustiça dos sistemas deste mundo é querer medir as pessoas com a mesma régua, como se elas partissem do mesmo lugar, com as mesmas habilidades, com as mesmas aptidões, mas as pessoas não são iguais. Então entenda, você não é igual ao outro. Eu não posso viver uma crise de identidade porque pastoreio uma igreja de 200 pessoas, enquanto tem outros que pastoreiam igrejas de 10.000 pessoas. Aleluia! Este foi a medida que Deus deu a ele, esta é a medida que Deus deu a mim. Glória a Deus, eu farei o melhor com aquilo que Deus me deu. Faça o melhor com a medida que Deus te deu. Talvez o seu filho seja o seu grande ministério.
Talvez o seu marido seja o seu grande ministério, a sua esposa seja o seu grande ministério. Talvez o seu vizinho, um amigo seja o seu grande ministério. E naquele dia, quando você estiver frente a frente com o Senhor, Ele não vai medir você porque você não influenciou 100, 10, 1000 pessoas. Ele te perguntará se você fez diferença na vida daquela pessoa para o que Ele te colocou ali, naquele lugar onde você está. Faça o que for possível com a sua vida. A primeira coisa talvez seja você começar a viver a sua vida entendendo que a sua vida não é a vida do seu vizinho. Que a sua família não é a família do seu vizinho. Que o critério de felicidade não é: fala, meu irmão, tudo bem? Tu não estava em Portugal? Voltou. Seja bem-vindo. O critério da sua vida, com o qual Deus vai medir a sua vida, é só seu. E às vezes a gente fica achando que nós somos menores porque não temos o que o outro tem, porque não conquistamos o que o outro conquistou, porque a nossa carreira, mesmo sendo na mesma área, não tem a mesma abrangência do que aquela outra pessoa tem. E daí? E daí? O mundo tem uma mania de querer que as pessoas tenham um critério do que significa vencer na vida. O que é vencer na vida? Quem você tem que derrotar para vencer na vida? Quem você tem que vencer? Quem você tem que subjugar, submeter? Tolice. O bom da vida é viver. O bom da vida é viver. E viver entendendo qual é a porção que Deus te permite ter. E ser feliz todos os dias com aquilo que você tem. Porque não sabemos o dia nem a hora. E não é amanhã o tempo onde a sua felicidade vai se realizar. Não é amanhã o tempo onde a sua vida encontrará plenitude. Não é amanhã o tempo onde você terá o que sonhou ter para que você seja feliz. É hoje, onde você está com o que você tem. Faça o melhor com o que você tem, porque essa é a sua porção hoje. Essa é a sua porção hoje. Pare de comparar o seu marido com o Rodrigo Hilbert. Pare de comparar sua esposa com a sua mãe. Cada indivíduo tem o seu próprio talento. E na quantidade certa, e na medida certa. Pare de comparar seu filho com o filho dos outros. Ele é diferente. Ele é diferente. Pare de criar expectativas sobre as pessoas que elas não são capazes de atingir. Porque cada qual tem o seu próprio talento, tem a sua própria medida. Pare de exigir de você mesmo aquilo que você não pode dar. Pare de tentar ser aquilo que você não pode ser. O mundo pode querer nos julgar a partir dos seus critérios. Mas Deus não te julga a partir de uma meta
inatingível. Deus julga você a partir daquilo que Ele sabe sobre você. É sobre o que Ele sabe a teu respeito. Não importa o que digam de você, não importa o que cobrem de você, não importa o que critiquem você, não importa como julguem você, Deus sabe quem você é. Seja sincero e honesto diante dEle, mas uma coisa você não pode ser: omisso. Uma coisa que o Senhor não aceita é que você dê desculpas para que você não faça algo proveitoso com este tempo chamado de hoje na sua história. O que o Senhor não aceita é desculpas para você dizer para Ele quais são as razões pelas quais você enterrou a sua vida, parou a sua vida e se fechou neste ciclo de murmuração, de reclamação, de pessimismo, de descontentamento, de amargura, de ressentimentos. Porque não importa, no decorrer da história, o quanto a gente já perdeu. O que importa é o saldo final com que nós vamos nos apresentar diante de Deus. Na vida se ganha e se perde. Na vida se ganha e se perde. O verso 16 diz: o que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro, seu senhor. Sabe, a coisa mais injusta que a gente pode fazer com a gente mesmo ou com as pessoas é compará-las. Deus não compara você com ninguém. Deus só compara você com você mesmo. Um dia perguntaram para o Ayrton Senna a respeito do desafio que ele tinha de superar o Alain Prost em determinada condição de corrida. E ele disse: a minha meta nunca foi superar o Alain Prost. Mas não é ele que é seu principal adversário? Ele disse: não. A minha meta sempre foi ser o melhor que eu possa ser. Seja o melhor que você pode ser. Tenha ambições que tenham a ver com você e não com o outro. Não é ruim ter ambição. Não é ruim ser ambicioso. Não é nada de errado de você que quer ser médico, por exemplo, dizer que quer ser o melhor cirurgião de determinada área. Errado é quando você quer ser melhor do que o outro. Mas se você quiser ser o melhor naquilo que você faz, porque este é o objetivo de você deixar a sua marca no mundo, seja o melhor. Seja o melhor. Seja o melhor faxineiro, seja o melhor professor, seja a melhor dona de casa, seja o melhor marido, seja a melhor esposa, seja o melhor que você puder ser, seja o melhor porteiro, seja o melhor no que você puder ser. E se isso não tornar você melhor do que alguém, não importa. Desde que você esteja sendo honesto consigo mesmo. E dizendo: eu dei o meu melhor, eu fiz o meu melhor.
Talvez as mesmas portas não se abram para você. Talvez as mesmas oportunidades não apareçam como apareceu para outra pessoa, mas você chegará no fim da história podendo se orgulhar de que você combateu um bom combate. De que você não parou a vida dando desculpas para que você não realizasse o seu ser naquilo que você tem em mãos para fazer. A Bíblia diz: aquilo que você tem em mãos para fazer, faze-o. E talvez perguntas que nós vamos receber do Senhor na hora de dar conta dos nossos talentos, podem ser perguntas do tipo: você foi feliz? E você dirá: não, Senhor, eu apenas sobrevivi, porque eu não consegui ser feliz, porque eu só tinha um talento, porque eu não tinha o suficiente, porque eu não tinha o suficiente para multiplicar. E Deus dirá: por que você enterrou o seu talento? Com o mínimo de senso de responsabilidade sobre a sua vida, o Senhor disse: eu teria pelo menos recebido os juros, sabe? Você teria pelo menos tido uma vida legal. Mas você preferiu enterrar a sua vida embaixo de um monte de reclamações, e embaixo de um monte de murmurações. E já reparou que a gente normalmente sabota a nossa própria vida? Um dia eu conversei com uma pessoa que claramente ela se auto-sabotava. E eu achava ela tão talentosa, tão capaz de fazer tantas coisas com a sua vida, e eu dizia: você é tão inteligente, você tem tantas habilidades, você aprende as coisas com tanta facilidade, por que você está parado nesse mesmo lugar? E ela me respondeu: eu prefiro duvidar da minha capacidade do que tentar alguma coisa e ter certeza que eu sou um fracassado. Se eu não tentar, eu não erro. E se eu não errar, eu não carrego a culpa de não ter conseguido. Veja que ciclo de pensamento. Porque para evitar a frustração do fracasso, eu prefiro então não tentar. Para que eu não tenha a certeza de que eu não consigo, eu prefiro então nem tentar, nem sair do lugar. Mas, meu irmão, Deus pedirá conta da sua vida. Pense nisso, Deus pedirá conta da nossa vida, porque ela não nos pertence, ela pertence ao Senhor. Mas, pastor, a minha vida é tão difícil, faz parte do processo. A vida do apóstolo Paulo não era fácil. Mas lá no capítulo 4 de Filipenses ele diz: eu sei o que é estar abastecido, como eu sei o que é ter necessidade, eu sei o que é estar aquecido, como eu sei o que é passar frio, eu sei como estar bem alimentado, mas eu também sei o que é passar fome. Eu em tudo fui experimentado e eu aprendi a viver contente em tudo. Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quando ele diz: eu aprendi a estar contente em qualquer situação, o contente aqui é de contentamento.
É você saber que essa é a porção que te cabe. Colha o dia. Não tem aquela frase famosa, carpe diem, colha o dia. Colha o dia. Colha o momento presente. Celebre a vida com a tua esposa, celebre a vida com o seu marido. Gaste menos tempo murmurando e reclamando do que vocês não têm. Gaste menos tempo resmungando pelo que você não conquistou, pelo que você não alcançou. Gaste menos tempo frustrado pelas viagens que você não fez, pelas férias que não curtiu fora do país, ou porque nunca foi à Disney. Problema da Disney, se você nunca foi lá. Seja feliz com a vida que Deus te deu. E tente, claro, melhorá-la a cada dia. Mas saiba que você tem uma porção na medida certa. E que você é único. E que você é único. E que Deus sabe exatamente como vai tratar com você. Amém? Verso 19 diz: depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se, o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. E o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento, disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou. Passa, por favor. Fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Meu irmão, Deus não mede quantidade. Deus não mede quantidade. Deus não mede quantidade. Deus mede a coerência dos teus atos. Deus não mediu o valor da moeda que a viúva colocou no gasofilácio. O que importava era o quanto aquilo era o melhor que o coração dela tinha para dar. Não caia nesta balela do mundo achando que performance e resultado, que efetividade é o que importa. Porque nós estamos vendo muita gente com muita efetividade, mas sem nenhuma afetividade. Este mundo materialista é aficionado por efetividade. Coisas que dão certo, que são efetivas, que são eficazes. Mas o Senhor está muito mais interessado na afetividade. No modo verdadeiro, coerente, sincero com que você repartiu e dividiu a sua vida. No modo verdadeiro como você não a enterrou e do modo como você usufruiu da sua vida. Tem uma coisa muito interessante nesse texto, vou abrir um parêntese aqui, fora do sermão. Tem muita gente que adora defender ideologias econômicas baseadas nesse texto, sabe? Tá vendo? O dinheiro era do investidor e o trabalhador gera dinheiro para o patrão. É isso aí mesmo, a Bíblia apoia esse negócio. Só que eles esquecem que no texto está escrito assim: vem e entra no gozo do seu Senhor. Goza da alegria do seu Senhor. Pois é, no texto bíblico, aquele que produz participa também do lucro, da alegria e da vitória. Infelizmente, só aplicam metade desse texto no universo materialista que a gente vive. Fecha parênteses. O Senhor está dizendo: venha,
Venha compartilhar da alegria do seu Senhor. Saiba que haverá um dia. Saiba que haverá um dia onde Deus vai celebrar contigo a sua vida. Pode ser que ela não tenha sido perfeita, pode ser que Ele não tenha te dado 5 talentos, pode ser que você não seja capaz de produzir 10 talentos, pode ser que tendo 1 talento você tenha apenas dois, mas há outro que tem 10, não importa as diferenças que nós temos nesta vida, porque um dia todos nós entraremos no gozo do nosso Senhor, aleluia, e lá tudo será pleno. E lá não haverá grandes ou pequenos, os montes altos, diz o profeta Isaías, serão aplanados e os vales serão exaltados. Naquele dia, diz o Senhor, aleluia. Naquele dia ninguém será julgado pela cor da pele, pelo dinheiro que tem, pela classe social que ocupa, pela formação acadêmica que conseguiu angariar. Naquele dia nós seremos apenas aquele povo que cumpriu o propósito da sua vida e viveremos na plenitude do Senhor, porque nada é nosso, tudo é dele. Tudo é do Senhor. E Deus não nos cobrará por 10 talentos. Mas fique atento, viu? Fique atento. O verso 26 diz: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeio e ajunto onde não espalho. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Olha o verso 28. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Sabe, eu tenho observado, eu ouvi uma frase uma vez e cada dia eu tenho percebido o quanto ela tem sido verdadeira. Alguém me disse: se você quer que alguma coisa seja feita, peça para alguém que já está muito ocupado fazer, e não para quem está disponível. Durante um tempo eu não entendi muito bem isso. Se você quer que uma coisa seja feita, peça para alguém que já está muito ocupado, e não para quem está à toa. Porque a tendência é a gente dizer: nossa, fulano já está tão ocupado, eu vou pedir para cicrano que não está fazendo nada para que ele faça isso. Mas sabe por que ele não está fazendo nada? Ele é imprestável. Porque na verdade ele nunca se empenha ou está disponível para fazer. O Senhor está dizendo: tira o talento desse que nada faz e dá para aquele que já tem 10. Tem uma parte da nossa vida que a gente fica resmungando por que algumas pessoas prosperam e a gente continua no mesmo lugar. Mas você já parou para se perguntar: quantas oportunidades você deixou de ocupar porque você estava parado, reclamando da vida? E outras pessoas entraram naquele lugar. E outras pessoas fizeram. Há tanta coisa para ser feita. Há tanta coisa para ser feita. No mês de junho, nós estamos com dificuldade na escala de som para o culto de terça-feira, como também na escala de transmissão. 2 terças-feiras atrás não tinha ninguém lá na transmissão. Diogo ficou sozinho, operando o som, cuidando da transmissão e projetando aqui as letras, o que ele conseguia fazer, e naturalmente ele não conseguia fazer tudo ao mesmo tempo. Tem gente que está muito ocupada. E você? Porque o que acontece é que o Senhor tem tirado talentos daquele que nada faz e dado a quem já tem muito. Sim. Na igreja, muitas vezes, existe um grupo de pessoas sobrecarregadas. Sobrecarregadas. Onde você está?
Qual a sua disponibilidade? Será que você poderia se levantar, procurar a Luciana e dizer: eu me voluntario? Porque talvez você esteja olhando para o lado dizendo, achando que tem muita gente para fazer isso, mas não tem. O que você pode fazer? Ali haverá choro e ranger de dentes. Esta é a última frase. Irmãos, a vida perdoa os nossos erros. Faz parte do processo errar, faz parte do processo fracassar, faz parte do processo tropeçar e cair. A vida perdoa os nossos erros. Os nossos erros nos ensinam pelo menos alguma coisa. O que não fazer. Quais são as estratégias que não funcionam. Erros fazem parte do processo de aprendizado. Errar não só é humano, como é necessário. Aos erros cabem arrependimentos. Mas a vida não perdoa omissões. É mais fácil tentar e errar, se arrepender e consertar, do que ficar parado e nada fazer. Não deixa a vida te levar. Não deixa a vida te levar. Porque a vida não é legal com quem não assume o controle da sua própria existência. A vida não é legal com quem acha que no final colherá bons frutos sem que tenha plantado boas sementes. Ao contrário, a Bíblia diz que tudo que o homem plantar é isso que ele colherá. Eu termino então com a primeira frase que nós lemos. Vigiai, pois não sabemos o dia e nem a hora. Saia daqui hoje, nesta manhã, disposto a fazer com que a sua vida tenha sentido e que ela tenha sentido hoje, agora, porque você não sabe quanto tempo você tem. Seja feliz. Permita-se a felicidade, permita-se o contentamento, permita-se se orgulhar daquilo que você conquistou, ainda que seja muito menor do que qualquer outra coisa que alguém tenha conquistado, mas é o seu, é a sua porção, é o seu pão de cada dia, e ninguém pode tirar de você o orgulho de que você fez o melhor que você podia fazer. O resultado pode não ser grandioso, mas o caminho, ele dará sentido à sua história. E que Deus abençoe você em nome de Jesus.